O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Jerônimo, um eco. Estamos celebrando a memória de São Jerônimo e também gostaria de trazer à mente e ao coração esses 126 anos da morte de Santa Teresinha do Menino Jesus. E gostaria então de aproveitar a vida desses dois grandes santos para refletir a respeito de um ponto, o perigo do apego na vida espiritual. Isto é, o dano espiritual que um apego desordenado pode causar. Vamos lá então. São Jerônimo, ele é de uma família nobre, cristã, rica, e diz que por volta dos seus 18 anos, os pais de São Jerônimo, vendo que ele era um rapaz dotado, né, de intelectualidade, com dotes intelectuais, o envia para Roma para que ele vá estudar. É nesse período também que ele, segundo o costume da época, ele é batizado. Então existia esse costume, vocês lembram? Santo Agostinho é desse mesmo período de São Jerônimo, que também os pais vão deixando para depois, porque como a penitência devido aos pecados cometidos após o batismo eram muito exigentes, então os pais, com medo de que os filhos não tivessem condições de se manter na igreja, ou que lhes sobreviesse uma penitência muito dura, se caíssem após o batismo, protelavam esse batismo. Pois bem, então São Jerônimo, ao contrário de Santo Agostinho, que foi batizado ainda mais tardiamente, São Jerônimo foi batizado com 18 anos. E diz que, estando lá em Roma, ele procurou mestres intelectuais muito bons, mas teve uma juventude muito livre, quase, não chegou a ser uma juventude libertina, mas se expôs a perigos e se deixou levar muito pela moda da Roma decadente de então. Pois bem, e isso, sem sombra de dúvidas, marcou a alma de São Jerônimo. Isto é, os pecados que nós cometemos, ou as realidades a que somos expostos, não nos fazem mal apenas naquele momento, mas uma vez entrando na nossa alma, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo de alguma maneira permanecerá no nosso coração durante pelo menos muito tempo, se não for purificado, se não for purgado. Pois bem,
e aquilo causou um dano espiritual. É tanto que São Jerônimo, já ali com os seus 30 a 35 anos, ele faz duríssimas mesmo, duríssimas penitências, porque ele percebe o desregramento causado por aquelas realidades uma vez rápida e levemente experimentadas. Lembremos-nos, São Jerônimo não teve nem de longe uma vida afastada de Deus como Santo Agostinho antes da conversão, mas ele viu alguns espetáculos da época que, meus irmãos, não se assemelham em nada aos espetáculos de hoje, muito piores que os da época, que os de então. Pois bem, mas ele participou, ele teve contato com pessoas mundanas na época, que talvez não recebessem esse qualificativo hoje. Pois bem, então, mas isso marcou a sua alma, e ele vai então escrever a uma das suas dirigidas espirituais, Eustóquia, e ele vai dizer assim, palavras suas, referindo-se a ele na terceira pessoa: dentro daquele saco que lhe deformava os membros, eu era então objeto de susto. Isto é, ele se considerava um saco de ossos, um saco de músculo, um saco de pele, um saco de gente. Então, dentro daquele saco de gente que era ele percebia o quê? Que o seu exterior inculto dava à carne o aspecto da raça etíope. Isto é, ele tinha feito tanta penitência, ele tinha se submetido a tantos sacrifícios, isso já no deserto onde ele morava, onde ele fazia penitência, que ele já era um etíope, isto é, a carne, a pele enegrecida do sol e magro, devido aos jejuns a que ele se submetia, semanas, mas jejuns, meus santos, ao ponto de ele bater as portas da morte, do rigor dos jejuns a que ele se submetia. Não era o jejunzinho nosso de quarta-feira de cinzas e de sexta-feira santa, e que nós ainda temos a capacidade de reclamar. Eram jejuns duríssimos no deserto. Pois bem, então ele diz: e a todas as horas, lágrimas e soluços, eu que por temor do inferno me encontrava condenado a tão grande prisão, eu que não tinha por companheiros senão escorpiões e feras, via-me com frequência entre as danças das jovens de Roma. Ele estava no deserto, com os seus escorpiões, cobras e animais peçonhentos, mas mesmo assim, naquele ambiente tão rude, submetendo-se a tanta penitência, ele, vez ou outra, se via visitado por aquelas lembranças do passado das jovens de Roma. E percebe aqui, este homem que está fazendo penitência, este homem que está rezando, este homem que está lutando, combatendo o bom combate, buscando a Deus. Ele diz o quê? Eu, que por temor do inferno, me encontrava condenado a tão grande prisão. Meus irmãos, um dos males terríveis do mundo atual é que, eu já falei, eu sempre falo que essa frase é de feliz memória Bento XVI, e repito, o homem moderno se acha muito bom para merecer o inferno. Isto é, o homem atual, quando pensa no inferno, sei lá, ele pensa o inferno para um serial killer, um matador em série, um estuprador, alguém que roubou milhões e que levou milhares de pessoas à fome.
um Hitler, um Stalin, mas eu não, tá bom, eu sou pecador, mas Deus vai ter misericórdia, gente, que é isso? No final, Deus dá um jeitinho e eu vou para o céu, porque afinal de contas eu não sou tão pecador assim. Isto é, nós somos tão superficiais que temos por menos os nossos pecados e que por culpa nossa os interpretamos como não tão graves assim, de modo que a minha salvação está mais ou menos garantida. Ora, se a minha salvação está mais ou menos garantida e o inferno é para esses terríveis pecadores e não para mim, por que é que eu vou fazer penitência contra os meus pecados se a minha salvação está garantida? Por que é que eu vou de verdade lutar contra os meus pecados e os meus desvios e fazer penitência pelas coisas erradas que um dia eu fiz, se eu acho, sei lá, eu já até me esqueci dos pecados de outrora? Isto é, você não percebe que aqueles pecados de outrora, até mesmo confessados, muitas dos desvios, dos desregramentos a eles, devidos, deles provindos, continuam presentes no nosso coração. Nós tivemos perdoada a culpa, mas como não fizemos penitência suficiente, os desvios e desregramentos continuam na nossa alma e de alguma maneira nós continuamos ainda sendo guiados pela mesma força motriz que um dia me levou a cometer aqueles pecados. Então pode ser que aqueles pecados eu não mais os cometa, mas a força desregrada que me levou a cometê-los continua em mim. E cochilou, o cachimbo cai. Se eu desviar, se eu cochilar, se eu vacilar um pouquinho mais do que tenho vacilado, eu não só poderei cometer os mesmos pecados do passado, como até piores que os pecados do passado. Mas, como o homem moderno se acha muito bom, ele culposamente não leva a sério as doenças do seu coração, mas não era o caso de São Jerônimo. Então ele está aqui fazendo penitência, e ele diz aqui que o jejum debilitava meu corpo, mas no corpo gelado o coração abrasava-se de desejos. Isto é, o corpo estava ali disciplinado, mas a alma ainda era rebelde. O corpo estava disciplinado, até gelado, isto é, tantas penitências que ele estava se aproximando da morte, mas a alma ainda não tinha sido convertida. E diz então que devido aos exageros, sim, foram exageros, aos exageros na penitência, mas movidos por um coração que quer amar a Deus acima de todas as coisas, movido por um coração, por esse coração generoso e por essas penitências, algumas um pouco exageradas, ele cai como quase morto, debilitado por aquelas penitências. Mas, meus irmãos, aqui qual é o ponto que eu ainda não cheguei, aqui eu quero me deter, que embora aquela análise, quando o médico ele detecta uma doença, ele faz o diagnóstico. Aquele diagnóstico era válido, mas não era único. Isto é, era verdade que ele deveria lutar contra aquelas realidades que ele observava na sua alma. Mas o problema é que existem desvios no nosso coração, dos quais nós às vezes não temos consciência. E são tão graves quanto, se não mais graves ainda. Isto é, existem doenças espirituais em nós, que nós não nos damos conta. E precisamos pedir a Deus que misericordiosamente nos abra os olhos, que Deus misericordiosamente nos mostre as nossas doenças, os nossos pecados, porque Jerônimo estava ali decididamente lutando contra aqueles pecados, mas existia um
um outro perigo, talvez pior, porque não conhecido, e que estava afastando gradativamente a sua alma de Deus. Isto é, aquele pecado que ele combatia com os jejuns, as orações, a penitência, lá no deserto, entre as pedras, entre os animais peçonhentos, no sol causticante, nas semanas de jejum, talvez aqueles pecados que ele combatia, aquelas doenças que ele trazia no coração, que ele combatia, não fossem mais tão perigosas, porque eram por ele combatidas, aquelas doenças. Ele via, ele dava nome àqueles demônios, e contra eles lutava. Mas existia um outro, que ele não percebia, e que ele até acalentava, guardava, como um animal doméstico no seu coração. Então o que eu quero aqui hoje salientar é o que? Você pedir a Deus, por intercessão de São Jerônimo, dos seus anjos da guarda, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Nossa Senhora, que lhe conceda a graça de ver os outros pecados ou apegos da sua alma e que estão afastando você de Deus e que precisam ser combatidos, senão você se perderá. Senão, vamos dizer com todas as palavras, você vai para o inferno. Pois bem, então diz então que São Jerônimo, devido a essas penitências tão graves, tão sérias, tão radicais, ele cai doente e diz que Deus o visita na sua doença. E Deus pergunta a ele: qual a tua condição e a tua fé? Imagine, vamos aqui nos contextualizar. Qual era o pecado que estava principalmente, qual era a doença que estava principalmente na mente de São Jerônimo e que deveria ser combatida? Eram aquelas experiências do passado, as tentações que vinham, as tentações de luxúria que visitavam a sua alma, porque embora ele fosse pele e osso, se vocês virem uma das imagens mais tradicionais de São Jerônimo, é essa, um homem magro, com pele, osso e músculo, e uma pedra na mão batendo no peito, fazendo penitência, porque ele era visitado pelos desejos da carne, e que não dava espaço a elas, lutava contra elas, mas era essa a doença que provavelmente ele tinha mais presente na sua mente. Era esse o pecado que ele deveria combater, pensava ele, apenas este pecado. E Deus então, Jesus Cristo se apresenta a ele e pergunta: qual é a tua condição e a tua fé? E ele diz: eu sou cristão. E Jesus diz: mentiroso, tu és ciceroniano. É porque ele não sabia, ele não tinha se dado conta de que ele dava a Cícero, autor romano, nos clássicos latinos por ele escritos, ele dava mais tempo a Cícero do que a Jesus. Ele mesmo diz, antes de ler Cícero, eu passava horas em oração. Antes de ler Cícero, eu costumava fazer grandes penitências, mas depois que ele começou a ler Cícero, e os outros, Horácio, Virgílio, Tácito, mas principalmente Cícero, e percebe, não tem nada de desonesto em Cícero, tá? Um autor de alta grandeza, só que aquele autor, aquelas leituras começaram a tomar o lugar de Deus na sua vida, se tornou um apego na sua alma. E diz então, meus irmãos, que ele se vê pronto a ser lançado no inferno. Por quê? Porque ele tinha se esquecido de Deus, ele não tinha mais tempo para as coisas de Deus, ele não dedicava tanto tempo quanto outrora às coisas de Deus. Até ele diz que quando ele começava a ler as Sagradas Escrituras, ele achava
aquela linguagem tão rude. Entenda, ele não está negando que a Sagrada Escritura era a palavra de Deus. Ele cria, ele tinha fé católica de que era a palavra de Deus, mas o estilo não era como o de Cícero, não era como o de Horácio, não era como o de Virgílio, não era como o de Tácito. Era um estilo bem rude. E ele, diz ele, que ele cego colocava a culpa no sol e não na sua cegueira, e não nos seus olhos. Isto é, a culpa dele não gostar das Sagradas Escrituras era porque elas tinham um estilo muito rude, e não porque o seu coração estava longe de Deus. Eu não consigo rezar porque na minha casa faz muito barulho, porque eu não tenho tempo para nada, e não porque você é preguiçoso e deixou de amar a Deus. Que quando a gente ama, a gente encontra tempo. Eu não sei vocês, mas quando eu quero fazer algo, nossa, a gente dá até nó em pingo d'água, mas a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Mas como você não quer de verdade rezar, você se fecha à ação da graça de Deus, que poderia capacitá-lo a fazer muito mais do que aquilo que você estava desejando. Então a culpa é nossa, a culpa era de Jerônimo, mas ele estava colocando a culpa nas Sagradas Escrituras, que tinham um estilo muito rude. Então aqui, meus irmãos, que cada um comece aqui a se colocar, a bater no peito, a dizer, meia culpa, minha máxima culpa, a culpa é minha, Senhor. Eu não sou santo por culpa minha. Eu não progredi ainda na vida espiritual por culpa minha. Eu me sinto arrastado por tantos apegos, ou até triste, pecados, por culpa minha. Não você agora ficar colocando a culpa na história, nas experiências que você teve no passado, nos traumas que você foi submetido. Não, a culpa é sua. Vista a camisa, assuma a sua culpa e peça misericórdia. Suplique a Deus misericórdia. Pois bem, diz então que ele estava ali prestes a ser condenado, naquela visão que ele estava tendo, né? O que estava acontecendo aos olhos dos outros era o quê? Ele estava numa cama, ardendo em febre, e os irmãos estavam prontos já a preparar o seu velório. Mas o que ele estava experimentando era o juízo de Cristo, e ele estava prestes a ser condenado. Imagine, meus santos, que grandes pecados estava cometendo Jerônimo. Nenhum. Cometeu no passado, se arrependeu, confessou. Tenho certeza absoluta que neste estado em que ele se encontrava, estava a anos-luz de nós, muito melhor do que nós, mas nós não nos colocamos o problema do inferno. Nós não nos colocamos o problema da nossa perdição eterna. Consequentemente, nós não nos colocamos em situação de suplicar misericórdia, porque eu não preciso de misericórdia, porque eu não sou tão ruim assim. Meus irmãos, nós seremos salvos por pura misericórdia de Deus. Isso não significa de que nós não iremos dar o melhor de nós mesmos, lutar contra os nossos pecados, romper com os nossos apegos, mas no fim das contas seremos salvos pela misericórdia de Deus. E diz então que estava ali, e Jerônimo diz que as pessoas que presenciavam o juízo, isto é, aquela visão espiritual que ele estava tendo, as pessoas ali presentes, e dizem alguns comentadores, com certeza, dentre aquelas pessoas, a Virgem Maria, intercedem a Jesus, pedindo que dê a ele mais tempo. Os seus santos de devoção, aqueles por quem ele nutria devoção, que antes dele tinham morrido por Cristo, intercederam por ele. Os anjos intercederam por ele, para que a ele lhe fosse dado mais tempo, para que ele pudesse fazer penitência. E ele, naquela situação, tinha prometido nunca mais ler nenhum clássico latino,
nem Cícero, nem Horácio, nem Virgílio, nem Tácito, ninguém mais, de que ele agora iria se dedicar com todo afinco às coisas de Deus e voltar ao primeiro amor. Mas percebe, meus santos, que o afastamento de Jerônimo se deu o quê? Com um apego desregrado a algo em si, que não era mal. A leitura dos clássicos latinos. A pergunta é: quais são os apegos da sua alma? O que é que está roubando o lugar de Deus no seu coração? Ele diz que antes ele se dedicava horas e horas à oração, e que depois ele dedicava horas e horas à leitura de Cícero. Isto é, aquilo que ele antes dava a Deus, ele agora dava a um hobby não muito, aparentemente, não muito preocupante, mas hobby que roubava o tempo devido a Deus. Este apego desordenado que, se em si não é algo pecaminoso, vai enfraquecer a minha alma na vida espiritual e vai me deixar suscetível, inclinado a cometer pecados veniais, que me enfraquecerão ainda mais e vão me predispor a cometer pecados mortais, romper a minha amizade com Deus, o estado de graça, a caridade e perder o céu. Santa Teresinha, ela viu isso também com muita acuidade. Vocês conhecem aquela história de Celina, quando ela ganhou um broche. Celina, irmã de Santa Teresinha, ganhou um broche, um grampo de cabelo, e do pai, uma coisinha assim, inocente, quer dizer, não era um grampo, eu nem sei se era um grampo de cabelo, mas era algo que ela prendia o véu, um brochinho, uma coisinha, gente, insignificante, não era nada de ouro e pérola, tinha um valor afetivo, afinal de contas tinha sido o seu papai, o pai de Teresinha, né, de Celina, que tinha dado a ela, e estava lá, Celina, feliz da vida, olhando aquele brochinho, que não valia um conto de réis, como se diz, não valia nada, mas valia muito, afetivamente. E uma outra irmã sem noção, pede a Celina: dá para mim esse broche, esse grampo de cabelo. E Celina, então, com o coração apertado, deu o broche, mas se lamentou interiormente. Como é que ela me pede o broche que meu pai me deu? E vai se lamentar, vai reclamar a Santa Teresinha. E Teresinha diz: Celina, como és rica, como és apegada. Percebe aqui, meus irmãos, a sutileza espiritual de Santa Teresinha, de perceber, se você começar a dar espaço a esse apego, a algo aparentemente inocente, esta mesma força motriz vai crescendo cada vez mais no seu coração e predispondo você a se apegar cada vez mais a outras coisas, e um coração apegado às coisas se esquecerá de Deus. Então, meus irmãos, qual é o princípio? Pedir a Deus a graça de ir crescendo no amor, de fazer todas as coisas, de buscar todas as coisas, mesmo as pequenas, buscar para a glória de Deus, buscar para agradar a Deus, porque esta mesma força motriz que faz com que eu busque amar a Deus nas pequenas coisas, renunciar por amor a Deus às pequenas coisas, sofrer por amor a Deus às pequenas coisas, esta mesma força motriz me capacitará a amar a Deus nas grandes coisas, a por amor a Deus suportar grandes sofrimentos, por amor a Deus fazer grandes renúncias. Por quê? Porque o amor da minha alma é Deus. Eu amo acima de todas as coisas. E Deus aquilo fez com Celina por meio de Teresinha, e Deus aquilo fez com Jerônimo, que já era alguém progredido, afinal de contas. Vejam as penitências que ele fazia, porque é então que Deus pede para São Jerônimo que ele se desapegue até daquelas leituras.
Porque Deus sabe que nós seremos muito felizes se nós o amarmos acima de todas as coisas. Deus sabe que nós seremos muito felizes se Ele for a primeira e a única riqueza do nosso coração. Deus sabe que nós seremos muito felizes já aqui na terra e infinita e perfeitamente no céu, se nós o amarmos em primeiro lugar e estivermos dispostos a renunciar tudo e todos que dele nos afastem. O problema é que o diabo coloca no nosso coração a mentira de Deus é radical, Deus é exigente demais. Não precisava, coitadinho de Jerônimo, ele já era penitente, ele tinha abandonado a boa mesa, porque afinal de contas ele fazia jejum e muitos. Ele tinha renunciado à companhia da parentela, afinal de contas ele vivia no deserto. Ele estudava, ele se dedicava à oração. Ele tinha apenas um hobby, gente. Era apenas um gostinho particular que ele poderia dar uma moderada, ok. Mas para que renunciar totalmente? Ficou sem nada para ele. Então o diabo vai colocando no nosso coração isso, isto é, Deus é exigente demais. Deus, ele é muito voluntarioso, isto é, movido simplesmente pela sua vontade. Nós podemos não dizer, mas esses pensamentos passam pelo nosso coração. Isto é, Deus não poderia querer menos, meus santos. Quem ama quer sempre o melhor, e Deus nos ama, e Deus quer o melhor para nós. E quando Deus nos tira algo, quando Deus rompe um apego presente na nossa alma, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele quer a nossa felicidade. Por isso, tenha coragem de hoje dizer: meu Deus, concede-me a graça de me libertar de todos os meus apegos. Meu Deus, concede-me a graça de romper com tudo aquilo que não for do teu agrado. Meu Deus, concede-me a graça de ver o que ainda na minha vida me impede de progredir. Que talvez você tenha rompido correntes que o impediam de caminhar para Deus. Talvez você tenha, com a graça de Deus, rompido, derrubado muralhas que o impedia de caminhar para Deus. Talvez você já atravessou desertos que o afastavam de Deus, mas existe ainda uma linha que o prende, uma linha tênue, mas que ainda o prende e o impede de entrar na sala do trono, que o impede de progredir nas moradas do castelo, que o impedem de dar o salto de amor e de total confiança em Deus, de que Ele suprirá além das suas expectativas, as suas necessidades. Deus me basta. Pois bem, você rompeu correntes, você derrubou muralhas, você atravessou desertos, mas ainda existe uma linha que o prende e o impede de romper o véu e começar de verdade a sonhar na sua vida os sonhos de Deus, a viver aquilo que Deus pensou para você. Peçamos, meus santos, peçamos neste dia de São Jerônimo, neste dia que é também o dia em que a nossa santinha Santa Teresinha entrou no céu, né? Hoje, como eu falei, faz 126 anos de sua morte. Peçamos que eles intercedam por nós, juntamente com Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, para que todos os apegos da nossa alma, misericordiosamente, decididamente, sejam arrancados do nosso coração, para que nós possamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.